Salmo 103, verso 3. Amém? Texto áureo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? A verdade prática da nossa lição é: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Amém? Essa é a nossa verdade prática hoje, que nós vamos aprender na lição de hoje. Os versículos que nós vamos ler, que é a leitura em classe, se encontram em Isaías capítulo 53 e verso 4, 5 e 6 da nossa Bíblia. E logo após também Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Na lição está assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Agora Mateus capítulo 8, verso 16, está escrito assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nós aqui vemos duas passagens, uma a profecia e outra é o cumprimento da profecia. Na nossa lição hoje, o objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece ainda hoje, irmãos. Nós precisamos realmente crer naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Por exemplo, algo que está acontecendo nos nossos dias aí na Covid. Quantas pessoas estão sendo curadas? Muitas estão morrendo, mas quantas pessoas Deus está curando? E essa cura, ela não é só para os crentes, é para os não crentes também. Então nós temos essa bênção. Muitos estão perdendo seus entes queridos, mas muitos estão sendo curados. Então nós precisamos ter na nossa mente, na nossa experiência de vida, que é Deus quem comanda todas as coisas, Interagindo com o professor, nós vamos deixar essa parte um pouco de lado, já vamos para a introdução da lição, que diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Aí na cura divina, irmãos, temos três ênfases aí: a saúde pública no Antigo Testamento, depois a prevenção de doenças é bíblica, e depois o Novo Testamento, as curas de Jesus. Então, irmãos, aqui na nossa lousinha aqui, eu coloquei dois textos que nos explica muito bem como desde o princípio. Vamos dizer, até aqui é o Velho Testamento, aqui são os profetas e aqui o Novo Testamento. O que isso quer dizer para nós? Que Deus, Ele tem a sua maneira de revelar ao povo de Deus e ao mundo aquilo que nós não compreendemos. Então, no primeiro capítulo da sua revelação, se nós formos analisar Gênesis, Êxodo, tudo aquilo ali, até o livro de Jó,
praticamente, nós vamos ver que Deus, até ali, Deus está revelando a sua vontade. Então, nós precisamos dividir as coisas. Então, eu fiz um pequeno diagrama aqui, para os irmãos terem mais ou menos a noção daquilo que nós estamos falando na Bíblia e na lição. Então, eu peço que os irmãos abram em Gênesis capítulo 1, verso 28, que está lá a bênção sobre o ser humano ainda no Éden. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Gênesis 1, 28 anos. Isso. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora, por favor, lê Gênesis capítulo 3, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém? Nós vemos aí que temos uma palavra que no original significa sofrimento. E quando nós vamos para o original, nós vemos que essa palavra dá um sentido de que esse sofrimento ele já existia antes da queda do homem. Mas como nós podemos entender? A mulher é um ser humano, e se ela ali concebesse antes mesmo da queda, não significaria que ela não teria algum sofrimento. Pelo menos na palavra original que nós vemos aqui, dá esse sentido, esse entendimento de que ela passaria por algum processo para que a criança nascesse. Então, nós vemos que o ser humano, ele passa por algumas situações. Até nós chegarmos à bênção, nós temos que passar por alguma situação. E o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de incompreensão das coisas. Então, aqui na nossa lição, nós vemos que a cura divina, Deus tem a sua maneira de trabalhar. E quando nós somos afligidos por alguma situação, por alguma enfermidade, Deus pode estar querendo nos corrigir em algumas coisas. Vamos ver um texto, que é a primeira cura que se cita no Velho Testamento, que está em Gênesis capítulo 20, verso 17, quando Abraão, ele intercede por uma família que era toda estéril. Todas as mulheres dessa família não geravam filhos. Então nós vamos aqui, além de nós entrarmos na lição, aquilo que foi redigido na revista, nós vamos ver algumas outras coisas a mais, para que o nosso entendimento seja mais enriquecido. Por favor, alguém lê para mim, por favor? Gênesis capítulo 20, verso 17. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque o profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, senão as restituireis, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Aí Abraão, ele está intercedendo. Nesse texto nós vamos ver que ele está intercedendo por uma família. E é uma oração para que as mulheres se constituam, ou seja, sejam regeneradas para que venham a ter filhos. Ali, se você for ver, o pai da fé, ele está intercedendo por alguém. Se eu não tiver errado no texto aí, porque o texto nos leva a crer nisso aí. Gênesis 20, 17. Isso. Orou Abraão a Deus. Isso. E Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Isso. É aonde Abraão faz a intercessão e Deus derrama ali a primeira
cura no Velho Testamento. Nós vamos ver que Abraão ele já inicia, ou seja, está ali Deus revelando a sua vontade. Muitas vezes nós olhamos aqui e nós aprendemos, a maioria das vezes nós vemos as pessoas até falar que Deus quer salvar somente a alma e o espírito. Não, irmãos, quando Deus ele faz uma coisa completa, você vai ver que lá na cruz do Calvário, Deus, ele quer salvar a alma, o espírito e o corpo. Porque a bênção é completa, Deus não dá as coisas pela metade. Agora, veja bem, nós também temos nessa revelação da vontade de Deus uma coisa muito importante. Nós vamos ver dentro da lição aqui na cura divina, que Deus, quando ele quer fazer algo na nossa vida, ele usa a medicina. 2 reis no Velho Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 26, de 17 a 29, nós vamos ver que esses reis, eles buscaram a medicina. E Deus não os castigou porque eles buscaram a medicina, mas o castigou porque eles deram a glória, vamos dizer, eles enfatizaram o seu desejo em relação a estar buscando a medicina. E você vai ver no texto de 2 Crônicas, capítulo 26, 16, 29, que Deus disse através do profeta de que o castigo, ou seja, a morte que chegou até eles, não foi porque eles buscaram a medicina, mas porque eles deixaram de dar glória a Deus. Então, a medicina foi deixada por Deus, foi criada por Deus. Senão não existiriam os médicos. Se nós formos analisar todo o Velho Testamento, os médicos que embalsamaram Jacó, lá os embalsamaram Jacó lá no Egito, fazia parte da medicina. José chega neles e fala assim, para embalsamar ele, embalsamar Jacó. Eles eram médicos, eles entendiam o que eles estavam fazendo. Então, nós precisamos analisar os textos e ver o que Deus está querendo. Vamos lá então, leia para mim por favor, 2 Crônicas 26, de 16 a 29. Só para nós, esse diagrama é só para nós entendermos o que Deus está falando conosco na cura divina. Se eu for falar todas as coisas aqui que está na lição e nos textos bíblicos, o nosso tempo não dá. Então, isso daqui está tudo resumido. Por favor, alguém lê. Segunda Crônicas 26, 16 a 29. Havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias, porém, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha o incensário na mão, para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o cargo do palácio real, julgando o povo da terra. Até 29. Aqui vai até 23. Então o quê?
Lê também 16, 11 a 12. Uzias, ele foi acometido por algo que não era devido a ele fazer. Muitas vezes nós estamos fazendo algo que na realidade não é da vontade de Deus, principalmente para nós que estamos na casa do Senhor, estamos fazendo algo que não é para nós fazer. Então, Deus ele vai usar de alguma maneira para trazer correção para as nossas vidas. E talvez, no caso de Uzias, trazer correção a ele foi a lepra que feriu ele. Certo? No caso agora de 2 Crônicas 16, 11 e 12, por favor, irmão. Quanto aos atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Embora sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença, não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Asa, o que aconteceu? Por ele ter buscado os médicos, não foi o problema. Mas se nós formos ver hoje, por exemplo, Jó, capítulo 5, verso 18, o que Jó está falando? Que Deus fez a doença e Deus cura a doença. Então significa hoje, nos nossos dias, o que está acontecendo? A Covid-19. Se nós formos olhar pelos nossos olhos e não olhar pelos olhos da palavra e na palavra, como é que nós vamos entender? Que é uma praga, uma coisa comum, uma coisa que era para acontecer. Mas não, irmãos, se nós formos olhar com os olhos espirituais, a Covid foi Deus quem enviou. É Deus quem está sarando as pessoas da Covid. Não é a medicina que está sarando. Se nós formos crer que é a medicina por si que está sarando o povo, de maneira alguma. Nós estamos, mesmo dentro da casa de Deus, nós estamos errados. Porque nós estamos nos colocando na mesma posição do rei Asa. Ele buscou a medicina, mas estava glorificando a medicina e não a Deus. Por isso Deus o castigou. E o castigou com o quê? Com morte. Se nós formos ver, o texto não diz que ele morreu, mas provavelmente ele foi a óbito com a doença dele. A cura divina na Bíblia, a cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. A igreja antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto se proclamava a mensagem da salvação. Assim como Jesus curou no passado, ele continua a fazer atualmente. Nosso Senhor sentia-se compelido a curar as pessoas. Sua compaixão era visível quando se relacionava com os doentes. Essa imagem também deve ser a de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. A cura divina tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Se nós formos analisar o livro de Levítico, capítulo 15, capítulo 16, 11, 10 e 9, ali está uma relação de coisas que nós precisamos fazer e que os hebreus faziam como o que? Saúde pública, irmãos. Você acredita que até o ensinamento, se você for estudar sobre jejum, Moisés falou sobre o jejum para ensinar o povo não somente a se santificar, a se purificar espiritualmente, mas no corpo também, para você ver como que Deus já estava trabalhando lá de trás. Só que se nós formos ver hoje, nos nossos dias, muitas pessoas dentro da própria igreja não jejuam mais. Eles pensam que está trabalhando simplesmente só no lado espiritual. Não, está fazendo uma obra completa quando Deus determina isso na palavra de Deus. Então, veja bem, nós não podemos negligenciar. O livro de Levíticos é o livro que as pessoas dentro da igreja menos lê. Menos lê o livro de Levítico, porque é o livro da lei. E aí nós não interessamos por ele, porque é algo que tem que se praticar.
Mas se nós formos olharmos para o Novo Testamento, no Novo Testamento também nós temos que praticar a oração, a leitura da palavra, conhecimento de toda a palavra de Deus. Agora, abre em Jó para mim, por favor, Jó capítulo 5, verso 18, já que nós estamos falando de cura. Nós vamos para o segundo tópico. Vamos passar bem rápido, porque senão o tempo vai embora. Jó capítulo 5, verso 18. Aí está introduzida as duas palavras em hebraico, nesse texto de Jó capítulo 5, verso 18, que é do sofrimento de Jó, que é o sofrimento que Deus pode mandar sobre uma pessoa, e também a palavra Rafá, que significa cura. Por favor, quem achou, lê, por favor. Porque ele mesmo faz a chaga, e ele mesmo a liga, e ele fere, e as suas mãos curam. Veja bem, então significa que, vamos tratar da Covid, significa que a Covid ela veio por si só? Teve uma causa para ela vir, só que a cura está na mão dele. Então, não significa que você está isento de não ser acometido pela Covid, mas você está na mão de Jeová. É Ele que fere e é Ele que cura. É isso que nós temos que entender. Se você vai no hospital, claro, nós vamos no hospital, eu faço até aquele exame que faz na fábrica, o Kekoshindan, né? Nós todos fazemos, aqueles que trabalham, e isso é obrigatório, é uma regra dentro da firma. Significa o quê? Eu estou indo o quê? De encontro com a medicina. Mas não é porque eu estou indo de encontro com a medicina que a glória tem que ser dada ao remédio, que a glória tem que ser dada àquele soro. Não, o soro está sendo usado, mas se Deus não determinar a cura, você não será curado. Você não será curado. Então, até aí, Deus se revelou a sua vontade, a sua regra. Agora, a partir do momento que entra os profetas de Deus, Deus começa algo muito mais profundo na nossa vida, na vida de todo o povo de Deus. Sabe o que Deus começa a revelar ali? Não somente a vontade, mas o seu sentimento. Para que a obra de Jesus, a hora em que ele for crucificado ali na cruz, ela seja completa. Senão, o versículo de João 3,16, se você for olhar lá, todo o sentimento de Deus está baseado na vida de Jesus e no sacrifício de Jesus. Qual que é? O que está escrito em João 3,16, Tiago? Porque Deus ama muito de tal maneira que Deus se fez muito dinheiro para que possa te salvar. Você vê, aí não está o sentimento de Deus completo ali não está a vontade de Deus sendo revelada ali em Cristo? Então, quando chega aí, quem foi que profetizou sobre Jesus? Quem foi que profetizou sobre Jesus? Os profetas. Moisés falou que viria alguém maior do que ele, mas quando chega nos profetas, o que acontece? Eles profetizam sobre a vinda de Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sua ida ao céu e a segunda volta de Cristo. Isso que é interessante aqui nós falarmos. A síntese do primeiro tópico, o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencial, milagroso. Se o milagre tiver alguma explicação, não é milagre, irmãos. Não é milagre. Não é milagre. Se ele tiver alguma explicação, não é milagre. Milagre não se explica, porque vem da vontade de Deus, vem do sentimento de Deus. É por isso que o crente, ele tem que estar ligado a Deus, ele tem que estar ligado ao Espírito Santo, conhecendo a palavra em oração. Nós muitas vezes achamos que quando nós dobramos o nosso joelho é tempo perdido. Eu não vejo como tempo perdido, mas muitos veem como tempo perdido. E não é ganho de tempo com o Senhor. É isso que nós precisamos aprender a ter mais comunhão com Deus. O segundo tópico da nossa lição é a cura divina como parte da salvação.
Algumas pessoas pensam que a cura, a nossa cura, é somente no corpo, porque é a parte que nós vemos. Só que uma coisa que nós estamos lutando hoje nos nossos dias, e principalmente aqui no Japão, envolve a fábrica, envolve a sociedade, até eu coloquei lá no cantinho, é a rejeição. Muitos se sentem rejeitados, e isso começa a trazer um sofrimento no sentimento, no psicológico da pessoa, que ela perde todo o equilíbrio. Aí já vai para as emoções, já vai para os pensamentos, entra na fábrica, a gente muitas vezes não sabe falar bem o Nihongo, entra na fábrica, a pessoa está falando com você e você não está entendendo, aí pronto, já é uma portinha aberta para o seu psicológico ir lá embaixo. Isso também Deus, Ele trabalha através da palavra de Deus em nós. É por isso que Deus, Ele vai falando para você conhecer mais a palavra de Deus, para você ter mais firmamento na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E o segundo tópico está dizendo assim: o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e cura divina caminham juntas. Agora veja bem, o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e a cura divina caminham juntas. O verbo sarar, que é rafá em hebraico, em plenas suas pisaduras, ou em pelas suas pisaduras fomos sarados, no verso 5 de Isaías 53, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação. Por favor, alguém pode abrir Mateus capítulo 8, versos 16 e 17? Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pela sua ferida fostes sarados. Amém? Alguém pode ler, por favor? 8, 17? 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Em João 5,14, Jesus adverte alguém que acaba de curar: não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Parece bastante claro que a ordem não peques mais pressupõe que a enfermidade do homem fora provocada pelo seu próprio pecado ou pelo seu próprio erro, certo? De outra forma, a ordem de Jesus não faria sentido. Isso está relacionado ao Velho Testamento. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos assim, que está acontecendo por acontecer. E não é bem por aí. Nada acontece por acaso. Nós temos na nossa psicologia algo que acontece por acaso, e nada acontece por acaso. O acaso não acontece com Deus. Não é por um acaso que o pastor Yoshiaki está aqui no Japão, não é por um acaso que o Emanuel está aqui, é porque Deus trouxe. Hoje o pastor Milton estava contando o seu testemunho de como Deus trouxe ele para o Japão. Não foi por um acaso, Deus já estava trabalhando na vida dele. E quando nós ouvimos esses testemunhos, nós vamos ver que Deus já vem de antes trabalhando. E aí nós pensamos que é tudo natural, a cura também acontece naturalmente, e não é bem por aí. No tópico 2, já vamos lá na frente, irmãos, porque senão a hora vai embora. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber
sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. Só que, se nós pararmos e analisarmos, Jó estava em pecado, irmãos? Jó estava em pecado? Pelo texto que nós lemos aí, né, e conhecendo já pelas pregações que nós ouvimos, a leitura do livro de Jó, nós vamos ver que Jó, todo dia pela manhã, ele levantava e fazia o quê? Ele fazia sacrifícios por ele e pelos seus filhos. Por quê? Será que os meus filhos pecaram? E mesmo assim veio a tragédia sobre a vida de Jó na sua família, nos seus bens, e o que aconteceu? Ele foi acometido de uma enfermidade. Era porque Jó estava em pecado? Não. É porque Deus, o que? Queria ser glorificado sobre a vida de Jó e queria, o que? Usar ele para alguma coisa. Alguma obra Deus tinha para fazer na vida de Jó. Certo? Ele era conhecido como um homem, o que? Justo. Então, olha lá, Satanás chega na presença de Deus lá, na antessala do céu, e coloca Jó diante de Deus lá. Ó, tá vendo lá? Tá vendo lá o seu servo Jó? Ah, mas é porque o Senhor tem dado tudo para ele, tem feito tudo. E nós vamos analisar a vida de Jó no final do livro. Algo que eu tenho analisado, a gente vai andando na vida dentro da igreja, a gente vai ouvindo as pregações, mas uma coisa que eu notei nesses anos todos é que as pessoas não falam como que a vida de Jó foi restituída, que a própria família de Jó, Deus usou ela para restituição dos bens de Jó. Jó não fez as coisas por si só. Deus foi usando as pessoas para que Jó fosse novamente colocado no seu lugar. E as bênçãos de Deus, as pessoas, quando é usada na sua vida, elas têm um propósito de Deus na vida daquela pessoa para ela ajudar você. Então, Jó foi abençoado e os bens de Jó, ele, com a sua capacidade que Deus deu a ele, foi restituído todos os seus bens. Então nós precisamos reconhecer em todas as instâncias, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não podemos esquecer disso. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. Nós não compreendemos o trabalhar de Deus em vários casos. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Veja bem, ele morreu e o espinho da carne dele não foi tirado. Está lá em 2 Coríntios 12, 7 e 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. O pastor ele foi enfático em falar isso. Poderia ser um problema na vista, poderia ser um problema da idade, poderia ser um problema de tanto que ele levou açoites às suas costas, irmão. Já pensou? Eu levava uma cintada da minha mãe, já o negócio ficava tudo dolorido, ardendo. Imagina ele levar chibatadas como levou. Você acha que ele estaria andando reto como nós estamos andando? Será que ele não tinha um problema na coluna por de tanta chibatada? Aquele povo lá arrastando ele lá em Atenas, será que isso tudo não teve alguma consequência? O interessante não é nós sabermos qual era o problema de Paulo, mas o interessante é que os problemas de Paulo não o afastou do Senhor, o aproximou cada vez mais. E nós deixamos que as doenças
como a rejeição e outros problemas psicológicos, nos afastarmos de Deus. Nós deixamos Satanás trabalhar e colocar um ponto de interrogação naquilo que Deus pode fazer pela nossa vida. Por exemplo, teve um irmão que me questionou a respeito de um problema que eu disse aqui, que é problema de saúde. É interessante como Deus ele vai conservando a nossa vida da maneira que Ele quer. No Brasil, se os irmãos conhecem, se fosse numa igreja, um epilético cair, todos, será que conseguem discernir quando é endemoniado e quando é uma epilepsia por algum problema de enfermidade? Por exemplo, eu tinha epilepsia, só que a minha epilepsia é degenerativa, ou seja, já foi constatado que uma parte do cérebro ele vai perdendo neurônios, e a isso, o que faz? Uma outra parte do cérebro, ela acarreta mais eletricidade, e quando você vai dormir, quando uma parte do cérebro ela começa a se desligar, há tipo um curto-circuito, e aí na hora em que você começa a ter a sonolência, é onde vem a epilepsia, porque o cérebro não tem um controle a respeito de, vai apagar para dormir. E lá no Brasil eu cheguei a tomar, quem conhece aqui o Gardenal? Por exemplo, Gardenal a 50 ml não conseguia controlar a epilepsia. Cheguei a tomar 150 ml, já estava no máximo. O médico disse assim, se você tomar além disso, vai acarretar problema no seu coração. E o único lugar que tinha o remédio para esse controle se chamava Japão. Para você ver como que Deus faz as coisas. Trouxe-me para cá e eu encontrei aqui aquilo que Deus queria para a minha vida. Através de um comprimido, Ele usa um comprimido para que haja um controle disso tudo. Mas isso teve uma causa. Qual era a causa? Irmãos, a causa dessa epilepsia é de muito estudar. Existia uma causa. Eu dormia 3 horas, 4 horas, porque era muito estudo. Da onde eu saí, para onde eu fui levado, tudo isso acarretava problemas, porque tinha que ficar horas acordado. Era horas, não era, por exemplo, se você fosse fazer uma prova na sexta-feira, se você não conseguisse ter pelo menos a metade da prova na sua cabeça, na sexta-feira você não conseguiria fazer ela. Então, ou eu abandonava o estudo, ou eu morria. Então, tinha tudo um processo dentro disso. E eu não tomei a decisão de abandonar, eu tomei a decisão de continuar. Mas Deus entrou com uma provisão. Que eu, mesmo estudando, não fui contratado para aquilo que eu estava estudando. Deus brecou, porque Deus tinha um outro propósito. Então nós pensamos que nós podemos controlar a nossa vida. Nós não podemos controlar nada na realidade. Então o terceiro tópico aí, para nós já irmos mais abaixo, não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos, a libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônios aonde não tem demônios. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós os crentes. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer
onde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus capítulo 6, verso 10. Então nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós estamos fazendo. Senão, nós machucamos as pessoas dizendo que ela está endemoniada. E isso eu já presenciei. A pessoa estava tendo um problema ali emocional lá dentro da igreja e já alvoroçou os crentes querendo expulsar demônio onde não era. E aí o pastor foi sábio, chegou lá na hora, levou-se a pessoa lá para a sala, conversou com a pessoa, chegou a um veredito e não era. Só que também presenciei aonde estava uma pessoa endemoniada, que era o demônio se manifestando, e por falta de conhecimento, em vez de expulsar o demônio, batia no ombro da pessoa para ela se levantar. Quase que quem estava expulsando tomou um couro ali. Então, quer dizer, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Deus, Ele dá sabedoria. A obra de Cristo na cruz é a principal e, primeiramente, restaurar a paz espiritual. Isso não está na sua lição. Eu, estudando, como eu trouxe já resumido aqui, não é restaurar a paz espiritual. Em primeiro lugar, Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, Ele trouxe isso, restaurar a paz espiritual. Senão, irmãos, veja bem, você está mal, você vem para a casa de Deus, Deus, Ele quer restaurar você, mas Ele tem que ter um começo. Então, a hora que você começa a entender o plano de Deus, pela palavra de Deus na sua vida, dentro da casa de Deus, que a sua paz espiritual, ela retorna para você, que você começa a ter a convicção em Cristo Jesus, na obra de Jesus, ali na cruz do Calvário, aquilo começa a te dar paz. Quando você começa a depositar a sua confiança em Cristo, Ele está restaurando a sua paz espiritual, para depois Ele começar a trabalhar na sua carne. As pessoas estão com problemas de saúde e muitas das vezes elas querem o quê? A cura da carne. E nós, os crentes, temos que ter essa convicção de que a nossa cura começa primeiro espiritualmente. O fortalecimento da alma primeiro. Fortalecendo a nossa alma vai fortalecer o nosso intelecto. É isso que Cristo quer. Mas Deus não tem a intenção de deixar as obras cessar aí. Não, a obra de Deus não cessa só na cura espiritual. Veja bem, pelo contrário, a totalidade da existência dos seres humanos deve ser inundada de shalom, paz. Ou seja, paz completa. Ou seja, paz na doença, na carne, ela ser curada. Paz na alma, paz espiritual. É completa, é completa. Se não fosse completa, Jesus estaria naquele túmulo até hoje. Se fosse para trazer parte da bênção, da paz, só metade, Jesus estaria lá. Jesus não teria ressuscitado. Entenderam, irmãos? A paz em favor do qual Jesus Cristo sofreu, morreu, ressuscitou, é paz para a pessoa inteira, corpo, alma e espírito. As curas que Cristo operava no poder do Espírito eram sinais de que estava próximo o reino de Deus. E aí, o que é o reino de Deus? Nós fazemos essa pergunta. O que é o reino de Deus? Gozo, paz e o que mais? É a terceira palavra. Nós estamos alegria. Um crente alegre na igreja, irmãos. Quantas pessoas entram dentro da igreja esperando alegria, e muitas vezes nós entramos dentro da igreja triste, e olha só, sendo abençoado, tendo promessa para a nossa vida, cura, trabalho, financeiro, e se nós formos enumerar as bênçãos que Deus tem para nós, por que então nós estamos tristes? Por que não abunda a alegria em nós, sendo que o Espírito Santo de Deus está em nós? É entendível isso para o crente? Entendeu? Isso é entendível ao crente. Por que ele não tem paz? Existem pessoas que prorrogam sobre si mesmo problemas
E depois quer que a igreja tenha a solução, quer que o pastor tenha a solução, quer que as pessoas da igreja deem a solução para ela. E não é isso. Se nós olharmos até dentro da palavra de Deus, ele tem um plano financeiro para a vida da pessoa. E por falta de conhecimento, nós não adquirimos muitas bênçãos da promessa que Deus tem para a nossa vida. E aí a certeza daquilo que nós tínhamos começa a definhar, ou seja, já começa a ter um ponto de interrogação. Então nós temos que ter a certeza no que nós queremos. A cura, as curas de Cristo, que Cristo operava no poder do Espírito Santo, eram sinais que estavam próximos ao reino de Deus. Cristo e os escritores dos evangelhos entendiam que a cura dos enfermos era uma expressão da vitória futura de Deus. O principal propósito de Jesus nascer e morrer, ou seja, pregar a palavra, não era curar, mas ele curava porque através da cura se manifestava a quê? A presença de Deus ali naquele lugar, a esperança do reino de Deus no meio do povo. Tudo isso nós precisamos ver e ver que a promessa ela continua. Do reino de Deus, tanto tempo esta para irromper na história humana. Ou seja, não existe limite. Por isso os doentes estão sendo curados. Cada vez que um enfermo é curado, mediante a oração e a fé em Cristo, proclama-se o testemunho da sua segunda vinda prometida. Quando você é curado de uma enfermidade, significa que a vinda de Cristo, ela é confirmada. Jesus vai voltar. Só que quando Jesus curou o cego de Jericó, se você procurar ele lá em Jerusalém, ele morreu. Se você procurar Lázaro lá, ele também morreu. Ele morreu. Só vai ressuscitar na vida vindoura de Cristo. Só que a vida de Lázaro ela foi restituída ali porque o pleno poder de Deus em Cristo podia fazer aquilo ali. É interessante o que Deus faz. E a nossa capacidade de raciocínio é tão limitada que nos limita a entender as coisas de Deus. É um testemunho da fidelidade de Deus. Olha como que você é infiel e Deus é fiel. Você já pensou se alguém pega a Covid, vai para o hospital, está lá doente, Deus cura, e ele vai falar que o hospital que curou ele, que os médicos curaram ele, que o remédio curou ele, sendo que foi Deus que curou? Muito interessante isso. Logo, as curas que experimentamos hoje são simplesmente a primeira prestação da redenção futura do nosso corpo. Se Deus tem o poder de nos curar de uma enfermidade, significa que Deus tem muito mais para nós, irmãos. Sabe o que é? Um corpo glorificado na eternidade. E muitos estão, o que? Rejeitando isso. Aquilo que está escrito ali. Rejeição. Aquilo que você sofre na sua fábrica, depois você vai sofrer muito mais. Porque apartai-vos de mim, vós que cometeis o que? Iniquidade. Irmãos, nós não podemos brincar. Deus, Ele está falando claramente. Cada lição que nós estudamos, elas trazem o que? Conhecimento. E tem que nos dar uma convicção de que a vinda de Cristo está próxima. Isso que está acontecendo, para mim, eu não digo se os irmãos tiverem alguma dúvida, mas para mim, eu tenho absoluta certeza que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Muito próxima. Essa praga aí não foi criada por homem. Essa praga que está aí não foi criada por cientista. Foi porque Deus permitiu. Senão, na palavra dele, ele não deixaria ser escrito que ele fez a praga e ele cura ela. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Agora, na conclusão, faltam 5 minutos. Precisamos saber que a cura divina
é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como, onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. Quem conhece aqui Cleiton Queiroz? Todo mundo eu creio que conhece. Irmãos, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim que ele não tem os olhos e ele não consegue ver nada do que existe nesse mundo. E a primeira vez que ele vai ver, já lá na glória, ele vai ver o rosto de Cristo Jesus. E eu vejo isso não uma perda aqui, mas eu vejo uma vitória muito grande na vida dele, porque o mundo é mau e tem muitas coisas más. Então, irmãos, a lição praticamente ela se resume nisso. Aí nessa folha que eu pedi para distribuir, atrás, em uma das folhas, tem uma relação de milagres que Jesus fez. Na relação aí eu só coloquei 18, mas na realidade todos os milagres relatados no Novo Testamento 36 milagres. Aí está relatado somente 18, que são as curas de enfermidades. E a mulher doente em Lucas 13, 10 a 17, Jesus aí curando essa mulher, ele mesmo fala com a sua própria boca que aquela doença era demoníaca. Então, irmãos, nós precisamos santificar a nossa vida cada dia mais, para que nós possamos ter mais discernimento daquilo que está acontecendo dentro da nossa própria sociedade evangélica. Ou seja, nós termos a autoridade que Paulo fala ali em 1 Coríntios 5:5, 2 Coríntios 2:7, 1 Tessalonicenses 2:18. Irmãos, os sinais seguirão aqueles que creem. Nós não podemos ser crente de fachada. Nós não podemos ser uma igreja de fachada, apenas de placa. Nós precisamos ser uma igreja viva, trazer resposta para a sociedade, trazer resposta para esse povo dentro de fábrica, trazer resposta para a nossa própria família, no nosso testemunho. No nosso testemunho. Amém, irmão?